Vamos agora dar uma olhada em seu segundo princípio falso. Ele afirma que cada crente, como membro de Cristo, tem um fundo de bênção que pode ser diminuído por seus pecados a um grau ilimitado e ainda assim é suficiente para admiti-lo à recompensa dos 1000 anos e a bem-aventurança eterna além disso. Sua prova é baseada em Lucas 16:13. Nosso Senhor está se dirigindo a discípulos, aqueles seguros para a eternidade. Aqueles que tinham certeza apenas da salvação são alertados de que, se não forem fiéis, Deus pode retê-los do que é seu, o que é chamado em outro versículo de as verdadeiras riquezas. Isso não resolve toda a questão? O mundanismo ou a infidelidade desta vida pode nos tirar metade dos galardões da vida futura. Quem lhe dará o que é seu? O que significa seu? Aquilo que foi projetado para nós na eternidade, em virtude da nossa união com Cristo. Todo crente, como membro de Cristo, tem um posto, cargo ou função especial atribuído a ele na eternidade. Estes privilégios são o que é chamado de nosso. São os resultados e as consequências adequadas de nossa adesão, o direito abstrato de cada membro da noiva. No entanto, parece pelas palavras de Nosso Senhor que esses privilégios podem ser perdidos. Aquilo que, por direito abstrato, era completamente seu, será parcialmente retido por sua infidelidade. Não é estranho que na parábola toda não haja nenhuma palavra sobre aquilo que é suposto ser a base de tudo, ou seja, a pertencer a Cristo ou a participação na noiva. Em todo o Evangelho de Lucas, a noiva nem é mencionada uma vez. Mas os crentes são mencionados em uma relação completamente diferente, como administradores. O rico, a quem o administrador da parábola pertence, é Deus. As lições que podemos aprender com a parábola de Jesus são principalmente duas. 1. Somos responsáveis perante Deus por como usamos o dinheiro e o valor dele. E de acordo com nossa fidelidade ou infidelidade, receberemos ou perderemos posses no futuro. 2. Somos inteligentes o suficiente para tomar decisões em nosso próprio interesse, e que o nosso interesse é melhor atendido ao usarmos as falsas riquezas desse mundo para nos fazermos amigos na eternidade vindoura. O argumento do nosso Senhor nos levaria a um suprimento diferente da elipse. Se você for infiel na riqueza falsa deste mundo, quem lhe concederá as verdadeiras riquezas da eternidade? Não Deus, pois ele está insatisfeito com sua infidelidade. Se em aquilo que é de outro você é infiel, a quem você dará posses que serão suas próprias? Pois a riqueza do mundo vindouro é uma posse real, não concedida em confiança, mas concedida com plena soberania. Parece claro, então, a partir da finalidade da parábola, que o Salvador está falando de uma possibilidade futura, que pode ou não ser nossa, assim como somos fiéis ou desleais na utilização de nossas posses agora, e não está falando de uma posse que é nossa por virtude de uma relação, não mencionada nem sinalizada. A ideia de uma posição, dignidade ou posse que é nossa por direito abstrato precisa de prova clara na Escritura. Acredito que é de riquezas futuras, não honrarias, que o nosso Senhor está falando, e essas podem ser completamente perdidas, como argumenta o nosso Senhor. Concordo inteiramente com as palavras do Sr. Purdon que se seguem. Elas concedem o princípio pelo qual estou lutando. Talvez toda a glória lhe seja negada, talvez nada além da simples salvação possa ser deixado. Mas esse será um estado não natural. Exatamente o que eu acredito. Ele não terá recompensa e, portanto, não terá lugar no dia da recompensa. Ele perde tudo, exceto o que a graça mantém para ele, contra seus méritos, e isso é a vida eterna, depois do milênio ter passado. João 3, 15 e 16. Agora eu continuarei a investigar as evidências da Escritura sobre o assunto, da entrada ou exclusão da glória milenar. O Sr. Purdon concede que Cristo julgará os crentes de acordo com suas obras. Ele também concede que as obras e temperamentos de alguns crentes são ruins.
Em que bases, então, alguém entrará no reino? Exigem-se excelências positivas certas. São exigidos boas obras. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus 7, 21. Todos os crentes estão observando os preceitos de Cristo no Sermão da Montanha? Não há crentes que sejam soldados, juízes, que prestam juramento ou acusadores? Mateus 5, 38, 48, dos 7 a 1 ao 5, e Mateus 5, 33 ao 37. A hora está chegando em que todos que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal para a ressurreição do julgamento, o grego, João 5, 29. Quando você fizer uma festa, chame os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, e você será abençoado, pois eles não podem recompensá-lo, porque você será recompensado na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13, 14. Jesus declara que aqueles que não superam, tanto em princípios quanto na prática, os não convertidos não terão recompensa. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa têm? Não fazem isso também os cobradores de impostos? E se vocês saudam somente seus irmãos, o que fazem demais? Não fazem isso também os cobradores de impostos? Mateus 5, 46, 47. Cuide para que vocês não façam sua justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra forma, não terão recompensa de seu Pai que está nos céus. Mateus 6, 1. Veja também Mateus 25, do 34 ao 40 e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 3. É necessário ter uma fé simples na doutrina do milênio. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de forma alguma entrará nele. Lucas 18, 17 e Marcos 10, 14 ao 15. Que pelo reino de Deus e reino dos céus se entende o reino milenar. Aqueles que querem ver as provas disso traçadas encontrarão em os meus trabalhos entrada no reino, primeira e segunda séries. Mas se é assim, isso excluirá muitos crentes. Todos admitem a doutrina do reinado do Salvador como Filho do Homem? Não há muitos que negam ou mesmo ridicularizam isso? Esses poderão entrar quando vier? Se Moisés tivesse dito por decreto de Deus, quem não acreditar na terra fluindo de leite e mel, não entrará nela, não teríamos entendido claramente o que ele quis dizer? Então aqueles do espírito de Datã, Números 16, 14, não entrariam. Se alguém dissesse, esta terra prometida e seu leite e mel são todos um mito, vamos habitar no deserto sempre. Essas pessoas não teriam sido justamente excluídas da terra? Mas o Espírito Santo nos diz que a posição e o comportamento de Israel são um espelho nosso e que sua história nos ensina o que será o julgamento de Deus conosco no dia de amanhã. 1 Coríntios 10, Hebreus 3, verso 4.